E como ele passou para vocês claramente aí, as decisões monocráticas dos ministros do STF, que são tomadas individualmente, são decisões liminares. O que isto quer dizer, Carlito? Que ele às vezes concede ou nega a solicitação, né, defere ou indefere, como fala na linguagem jurídica também, e depois da sua posição, seja ela deferindo ou indeferindo, a solicitação vai para o plenário para votação coletiva. Só que às vezes você não consegue, por exemplo, uma decisão a tempo hábil para que essa decisão entre em votação no colegiado. Quer um exemplo claro disso? O Bolsonaro, por exemplo, poderia ter assinado um decreto de lei ano passado que impedisse que as pessoas tomassem vacina. Ele assinou um, inclusive, dizendo o oposto, que os governos poderiam até, de forma compulsória, promover exames laboratoriais e aplicação de vacina nas pessoas. Depois ele tentou dizer que não foi ele que fez isso, mas está lá a assinatura dele, a assinatura do Mandetta, a assinatura do Moro, ainda em 2020. E aí imagina, por exemplo, que em vez de ter essa decisão, o Bolsonaro tivesse decisão que dissesse o seguinte: não se pode fechar nada, como ele queria fazer, inclusive. A gente não vai comprar vacina, ninguém é obrigado a tomar vacina, e se tomar vacina obrigado, quem aplicou a vacina em você obrigado vai ser preso. Imagina quantas pessoas mais teriam morrido, por exemplo, vítimas da Covid-19, se não tivesse tido uma atuação eficiente do STF. Por conta disso, por conta de uma coisa que a gente chama também de periculum in mora, ou seja, o perigo que a demora gera para uma decisão, em alguns casos a decisão é tomada ali pelo magistrado, pelo representante do STF, pelo ministro do STF, para poder atender aquele anseio. Mas nunca a decisão que é tomada ali de forma monocrática, ela fica como permanente. Ela é direcionada para indeferimento ou deferimento e em sequência ela vai entrar sim para a votação do colegiado. Então não existe esse papinho de que o André Mendonça, o Cássio Conká pode tomar uma decisão favorável ao Bolsonaro e não ser revertida. Isso é uma mentira. Como o próprio senador Fabiano Contarato explicou, tudo está amarradinho direitinho dentro da lei. Só que o grande problema é que o projeto político do Rodrigo Pacheco e do Davi Alcolumbre, que muitos de vocês não devem nem lembrar mais que é o Davi Alcolumbre, que tinha inclusive pretensão para quem sabe concorrer em 2022 a um cargo de presidência da República pelo próprio partido, mas como saiu da presidência do Senado, perdeu relevância. E para quem tem pretensões nacionais, como nós sabemos que o Davi Alcolumbre tem, se você sai do cenário nacional, se você sai da discussão política, você perde relevância, e para este tipo de discussão, a relevância que o Davi Alcolumbre tem, no que diz respeito à discussão de concorrência a cargos nacionais, hoje é nula. Por isso que ele quer voltar à presidência do Senado, para poder voltar a ter algum tipo de protagonismo, para poder tentar de alguma maneira concorrer, quem sabe no futuro próximo, ou a eleições estaduais do seu estado para ser governador, ou eleição de Senado, se for o caso, ou para apoiar alguém, ou até mesmo para concorrer à presidência da República ou a vice em alguma chapa.